Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Ainda falando sobre volume, a gente estudou o volume dos sólidos geométricos, vimos o volume de um paralelepípedo, certo? Então, já estudamos o volume do paralelepípedo, que eu multiplico todas as três, largura, comprimento e altura, multiplicando todas as três dimensões, certo? Ensinei para vocês também, além de calcular esse tipo de volume do paralelepípedo do cubo, eu ensinei a transformação, né? Isso, transformação do comprimento, transformação da área, transformação do volume. Beleza, aquela tabela de transformações. Vamos agora ver o volume de um prisma qualquer. O que é um prisma? Então, primeiro temos aqui saber o que é um prisma. Então, passando aqui, prisma é um sólido geométrico, ou seja, tem 3 dimensões, onde todas as faces são planas, tá? Então, eu tenho um prisma, certo? Então, qual é a diferença do prisma para o pirâmide? Agora, vamos ver o prisma. Então, o prisma é um sólido geométrico onde todas as faces são planas e as suas bases são paralelas, são iguais e são paralelas, tá? Então, se vocês perceberem aqui, eu tenho uma base superior e a base inferior, elas são paralelas e são planas. Então, eu tenho um prisma. Como é que eu vou calcular o volume do prisma? Olha a formulazinha aqui. Gente, eu tô na página do 310, certo? Aí vocês abrem para acompanhar. Então, vocês circulam aí. O volume do prisma vai ser a área da base. Então, eu posso ter um prisma com a base triangular, com a base quadrada, com a base retangular. Vários tipos de base. Então, vocês vão calcular a área da base. Eu acredito que vocês já sabem como é que calcula a área de um triângulo. A área de um triângulo, base vezes altura sobre 2. A área de um retângulo, base vezes altura. A área de um quadrado, lado vezes lado, certo? Vocês têm todas essas fórmulas que eu dei ano passado. Então, quem não lembrar, eu posso fazer um resumozinho só com as fórmulas de área, certo? Então, você vai calcular, como você vai calcular o volume do prisma, certo? Você vai calcular a área da base e multiplicar pela altura da figura total, tá vendo? Certo? Então, a área da base vezes a altura da figura, ok? Esse é o volume do prisma. Agora, quando eu tenho um paralelepípedo ou um cubo, eu multiplico apenas as 3 dimensões, ok? O volume de um cilindro, certo? O que é um cilindro? Um cilindro já não é um poliedro. O cilindro é o quê? O corpo redondo, certo? É um sólido geométrico também, porque é tridimensional, porém é um corpo redondo. Como é que eu calculo, gente, o volume de um cilindro, ó? O cilindro, ele tem todas as faces redondas e as bases são paralelas também em forma de círculo. Exemplo de um cilindro, latinha de refrigerante, um estojo, várias outras coisas, ó. Uma lata aqui de milho verde. Então, como é que eu calculo o volume do cilindro? O volume do cilindro vai ser π vezes r ao quadrado, tá? Isso aqui seria o quê? A área da base do cilindro. Então, imagine que esse cilindro tem base, a base do cilindro é o quê, gente? Um círculo. Qual é a área do círculo? A área, que é π vezes r ao quadrado. Sendo π 3,14, quem é r? A metade do diâmetro. Então, r é o raio. Ó, digamos aqui que é 3. 3 ao quadrado, tá? Então, o volume do cilindro vai seguir a mesma lógica O volume do cilindro vai seguir a mesma lógica do prisma. Vai ser o quê? A área da base. Pera aí, venha. Vai ser a área da base, que é π vezes r ao quadrado, vezes a altura da figura. Pera aí, tome.